reforço ortográfico, estudo do R. Primeira coisa que a professora quer falar para vocês. Para a gente aprender direitinho algumas palavras que nós temos dificuldade, nós precisamos pronunciá-las prestando atenção no som de cada letra, cada sílaba. Nós vamos analisar o som do R hoje para não errarmos mais. Lembrando em prestar atenção no som da palavra, memorizar. Não adianta, segundo ano, eu escrever uma palavra e depois ficar sem ler. É importante eu escrever e ler o que eu estou escrevendo. Combinado? Hoje nós vamos aprender o estudo do R e eu vou falar de algumas dicas. Esse vídeo aqui vocês não vão copiar no caderno. Eu vou colocar no Trello as imagens para vocês copiarem no caderno e depois a atividade, certo? Primeira dica, prestem atenção. O R no início da palavra. Não podemos colocar dois R's no início da palavra. A letra R apresenta sons diferentes, variações desse R, mas ela muda de acordo com a posição que ela ocupa na palavra. A letra R tem dois sons. A da garganta, que eu já ensinei, e o da língua, que a língua treme, certinho? Vamos iniciar, então. No início da palavra, usamos um R só. Isso vocês já sabem, não sabem? Por exemplo, a palavra rato, rua, roda. Posso colocar dois R's? Não. No início da palavra, usamos um R só. Entre uma consoante e uma vogal. Pessoal, quais são as consoantes? Quais são as vogais? Entre uma consoante e uma vogal, usamos um R só. Por exemplo, genro, honra, forte, cortina. Mas nós temos que prestar atenção ao som do R. Quando nós usamos dois R's? Mas como que eu vou saber colocar dois R's e um R só na palavra? Lendo. Atenção ao som do R. Som forte. Quem se lembra quando a professora falou que o som forte é quando o som do R escorrega na garganta? Quando ele tem esse som aqui, ó. Rá, ré, ri, ro, ru, rão. Por exemplo, serra, carro, terra, arroz. Som forte. Som fraco. Quando o som do R treme a língua. Rá, ré, ri, ró, ru, rão. Por exemplo, aranha. Mas também poderia ser arranha. Viu que fez uma diferença? Aranha, arranha. Carro, carro. Também poderia ser carro. Barata,
Pirata. Lembrando sempre, ler a palavra. O simples fato de eu usar R ou RR altera o som da palavra e o seu significado. Para isso, o que eu tenho que fazer? Ler a palavrinha. Combinado segundo ano. Copiar no caderno de língua portuguesa. Reforço ortográfico, estudo do R. São as dicas. No início da palavra sempre colocamos apenas um R. Nunca começamos com RR. Entre uma consoante e uma vogal, usamos um R. No final da palavra, apenas um R. Quando tem o som forte, RR. Quando tem o som fraco, um R só. O simples fato de eu usar R ou RR altera o som da palavra e o seu significado. Por isso, preciso ler, ficar atento ao som da palavra e memorizar. Essa atividade vocês vão copiar no caderno de língua portuguesa. Lembrando que eu já coloquei a foto dessa atividade, do estudo do R e do texto. O texto vocês não precisam copiar. Número 1. Copie as palavras acrescentando uma letra R. Lembrando que vocês não vão copiar a caneta, vocês vão copiar a lápis, como vocês sempre fazem. Olha só, copie as palavras acrescentando uma letra R. Percebam que as palavras mudam de acordo com o som da letra R. Combinado? Vara, coloquei mais um R, varra. Careta, vou colocar mais um R, vai ficar como? Carreta. O R entre uma vogal e outra sozinho tem um som fraco. O R entre duas vogais tem um som forte, 2 R's. Vocês vão fazer de todas as palavras. A número 2, procure no texto da Arara, o texto, a imagem do texto que eu coloquei para vocês. Palavras com R no início da palavra, palavras com RR, palavras com R antecedidas por vogal. O que é antecedidas? O R antecedidas por vogal, antes das vogais. Palavras com R antecedidas por consoantes. Palavras com R que antes tem uma consoante, certinho?